Nós iniciamos um tema na semana passada, o milagre da transformação, e nós vamos continuar hoje. Eu quero que você saiba, querido, se você precisa de transformação em alguma área da sua vida, e você sente que não consegue fazer isso sozinho, essa mensagem é para você nessa manhã. Nós vimos o primeiro dos 7 milagres, dos sinais miraculosos que Jesus realizou no Evangelho de João. Ele transformou a água em vinho. Eu quero que você saiba hoje que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Não há nada impossível para Ele, não há nada que Ele não possa fazer. Quantas vezes nós tentamos fazer o bem, servir a Deus, melhorar o meu relacionamento com a minha família, com as pessoas ao meu redor, mas acabamos fracassando. É certo que nós precisamos nos esforçar, cada um de nós tem que fazer a nossa parte, nós somos responsáveis pelas nossas decisões e atitudes, sim, mas há certas áreas da nossa vida que nós não conseguimos mudar sozinhos, onde o esforço humano não basta, e é nessas áreas que nós precisamos da ajuda de Deus. O apóstolo Paulo, passando por um tempo de transformação, ele disse: olha, o bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo, e o mal que eu não quero fazer, muitas vezes é isso que eu acabo fazendo. Isso mostra, querido, que nós devemos ir além da religiosidade externa. Nós precisamos de uma mudança de natureza para sermos verdadeiros discípulos de Cristo nessa geração. Todos nós precisamos de uma transformação de dentro para fora, uma transformação de natureza para podermos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu quero te perguntar nessa manhã, você precisa de transformação na sua vida pessoal? Você precisa de uma mudança na sua família? O primeiro milagre de Jesus foi realizado numa festa de casamento, mostrando a importância do matrimônio, a importância da família. E nós vamos hoje aprender, observando a palavra de Deus, princípios importantes que vão te levar a viver um milagre. Quantos creem num milagre nessa manhã? Na última semana nós lemos João capítulo 2, do verso 1 ao 11. E começamos a destacar alguns princípios com aplicações claras para a nossa vida e para a nossa família. E hoje nós continuaremos de onde paramos. Vamos ler juntos novamente João capítulo 2, do verso 1 ao 11. Você pode ler junto comigo? Você já tem aí no telão, ou pode acompanhar direto na sua Bíblia, o aplicativo. Nós vamos ler na versão NVT. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram as suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. E então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, servem o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou a sua glória e os seus discípulos crerão nele. Até aí, quantos podem louvar a Deus pela sua palavra?
Dê ao Senhor um forte aplauso, Ele é digno, fiel, a sua palavra é verdadeira e poderosa. Nós vimos alguns pontos desde a semana passada. Se você perdeu, nós temos a pregação no YouTube, você pode assistir ainda essa semana. Nós vamos relembrar os primeiros e vamos continuar de onde paramos. A primeira coisa que vimos na última semana foi a importância do casamento. Diga junto comigo, o casamento é muito importante. A família é muito importante. A Bíblia começa e termina com um casamento. Nós temos casamento no começo, no meio e no fim. Na primeira semana da criação, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, e lá no Apocalipse, a Bíblia termina com o casamento de Jesus com a sua igreja, com a sua noiva. A Bíblia é uma história de amor. O que quer dizer que o casamento é algo sagrado, é uma representação da aliança de Deus com os homens. Por isso, querido, que você tenha o seu matrimônio, o seu cônjuge, a sua família em alta estima, que você busque agradar a Deus, que o homem busque ser um homem de Deus e a mulher uma mulher de Deus, para que juntos possam cumprir o plano de Deus e edificar uma família que reflete a glória e o propósito de Deus nessa terra. Nós vimos algo muito importante também sobre isso. Jesus deve ser convidado. Diga junto comigo, Jesus deve ser convidado. Vocês se recordam? Jesus só entra onde é convidado, ele é muito educado. É um relacionamento de aliança, que só terá validade quando Deus tiver tudo de você. Eu quero perguntar para você hoje, Deus tem tudo de você? Jesus é bem-vindo em todas as áreas da sua vida? Jesus foi convidado para as bodas de Caná da Galileia. Ele foi convidado já para o seu casamento? Nós convidamos Jesus ao matrimônio, na celebração do casamento. Quando o homem e a mulher se unem diante de Deus com a bênção de Deus, têm as suas alianças consagradas, fazem votos um ao outro. Nos nossos casamentos, inclusive, temos a Santa Ceia. O casamento não é uma mera formalidade. Nós estamos numa celebração de casamento, convidando Jesus a ser parte daquela aliança. Jesus precisa ser convidado para a sua vida, e também para a sua vida, e também para o seu matrimônio. Aleluia! Querido, Deus planejou o casamento, o homem e a mulher unindo-se com a bênção dele mesmo. O casamento é a união do homem e da mulher com a bênção de Deus. Nós falamos na última semana, se você vive uma união livre, que você dê o passo para regularizar isso diante de Deus o quanto antes. Você não sabe quando a adversidade virá. É bom que você se certifique de que Jesus esteja na tua casa quando a adversidade bater na porta. Há mais um ponto que vimos ainda na última semana, que podemos colocar na sequência desse: situações inesperadas acontecem a todos. Você pode repetir isso junto comigo? Situações inesperadas acontecem a todos. Lá em Caná da Galileia acabou o vinho, algo inesperado aconteceu, aquilo seria um vexame, uma vergonha para aquela família. Agora eu quero que você saiba algo: situações inesperadas acontecem até em lares onde Jesus está. Até onde Jesus está, acontecem coisas inesperadas, dificuldades, adversidades. Não se sinta culpado se você tem passado por adversidades. Não pense que é só você que passa por dificuldades, ou não pense que o seu problema é maior do que o de todo mundo. Não se culpe, não questione a Deus, mas com humildade busque nele a força e a fé para vencer as circunstâncias adversas ao teu redor. Eu sou casado já há mais de 23 anos, e quando você tem algumas décadas, e vai passando o tempo, você passa por todo tipo de coisa, não é verdade? Nós já vencemos em casa enfermidades. Eu passei por uma enfermidade grave, a Alessandra também, nos últimos anos. Nas nossas filhas passamos várias vezes também por lutas. Eu mudei de casa desde que me casei 7 vezes. Eu estava conversando com algumas pessoas que se mudaram. Nós mudamos muitas vezes de casa.
e cada vez você tem ali uma porção de coisas que acontecem. Nós passamos por situações de pressões financeiras, de desafios. Nos últimos anos nós construímos uma casa, e não é fácil quando você tem que enfrentar tantas circunstâncias que nos tiram da nossa zona de conforto, coisas que acontecem que são inesperadas. Mas a questão não é passar por dificuldades, porque todos nós passaremos. Ouça bem, a questão é como você lida com as adversidades. Você pode reclamar, você pode agir mal, e pode permanecer no meio a um deserto por muito tempo. Ou você pode buscar a Deus, crescer em fé, amadurecer, mudar o que tem que ser mudado na sua vida, para vencer o deserto e tomar posse das promessas de Deus. O pastor estava falando do povo de Israel no deserto, vocês se recordam? Eles reclamaram, murmuraram, não creram, e um deserto que era para ter durado 40 dias, levou 40 anos. Um percurso de 40 dias levou 40 anos. Eu quero que você ouça a palavra de Deus para você nessa manhã. A sua atitude diante da adversidade do deserto determina quanto tempo você vai ficar lá. A sua atitude determina. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Seja fiel a Deus. Coloca os teus olhos nele, volta o teu coração para ele, e ele te fará transpor os obstáculos. Aleluia. Nós vimos mais um ponto, nós estamos só relembrando, não vou falar os detalhes. Você pode voltar e assistir a pregação da semana passada se você perdeu. Busque ajuda com quem pode te ajudar. Ao invés de reclamar, ao invés de falar o seu problema para todo mundo, para buscar os seus amigos que muitas vezes não têm o que te acrescentar, para falar para a parentela, daqui a pouco está o pai, a mãe, o vizinho, o cunhado, todo mundo sabendo do teu problema. Ao invés de falar para quem não vai te ajudar, dobre os seus joelhos e busque a Jesus, ore a Jesus. Maria, quando viu que o vinho acabou, ela não perdeu tempo, ela foi logo em Jesus. Ela não foi falar com o garçom, não foi falar para todo mundo na festa, ela foi logo falar para Jesus: Jesus, acabou o vinho. Quando você passar por uma dificuldade, dobre os seus joelhos e fale com Jesus. Se você não puder lidar sozinho, busque um líder, um pastor. Nós temos as igrejas em casa, para que você tenha um líder, um pastor, alguém que tem uma responsabilidade diante de Deus e uma unção, que vai orar por você e poder te aconselhar. Não saia falando dos seus problemas para qualquer pessoa. E o último ponto que vimos na última semana foi os limites da família. Jesus responde para Maria: mulher, o que tenho eu contigo? Jesus não estava desrespeitando Maria, mas era uma forma educada e firme de estabelecer uma distância. Maria naquele momento precisaria ver Jesus segundo o seu propósito, e não mais como seu filho, não mais segundo os laços familiares. Nós trouxemos uma aplicação disso para a nossa vida prática, para a família, para o matrimônio, onde cada papel dentro de casa precisa ser respeitado. Os homens e as mulheres têm papéis diferentes, o marido e a esposa, cada um tem diante de Deus, da maneira como ele foi feito, um papel a desempenhar dentro da sua casa. O homem e a mulher são diferentes por isso. O homem, ele é um líder, é a base sólida da família, sim, mas ele deve exercer a sua liderança em amor, como Jesus ama a igreja. O marido deve amar a sua esposa, ou seja, deve estar disposto a dar a vida por ela se for necessário. Igualmente a esposa deve se sujeitar ao marido. A esposa, ela é uma coadjudadora igual ao homem, ela não é inferior ao homem, ela só tem um papel diferente, e ela precisa estar ao lado do seu esposo, para que os dois sejam uma equipe. Se o marido tem uma liderança, e é a cabeça, a mulher é a coluna da casa, ela sustenta e edifica, e deve fazer isso com sabedoria, com oração. A chave, queridos, nós já vimos semana passada, não vou repetir, está no equilíbrio. Os homens e mulheres são iguais diante de Deus, são coiguais, mas têm papéis diferentes.
Eles são complementares, não deve um disputar com o outro, mas os dois devem fazer junto uma equipe. O homem e a mulher devem ser como um diante de Deus, como uma só equipe. Então, não deve haver lugar para as distorções do mundo, nem o machismo, onde o homem vai lá e oprime a mulher e determina, é assim que vai ser e pronto. Isso está todo mundo totalmente equivocado. Não é assim que Deus planejou a família. E nem a mulher, quando passa dos limites e toma a liderança do homem, tomando um papel masculino. Então, nem o machismo, nem o feminismo, onde a mulher vai além dos seus limites e assume um papel masculino de liderança dentro da casa. Se isso acontece, tanto um extremo quanto o outro, todos saem perdendo. Você precisa buscar de Deus o conselho na sua palavra e colocar um equilíbrio, onde o homem e a mulher estão um ao lado do outro, formando uma equipe para educar os seus filhos, para servir a Deus, para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Nós vimos semana passada, eu já vou continuar, por causa do tempo de hoje, mas quando olhamos para o Gênesis, o primeiro pecado do homem foi se omitir. Deus mandou o homem cuidar, proteger e cultivar o jardim, mas entrou a serpente e ele não viu. O homem deixou de fazer o que Deus esperava, e esse tem sido o pecado primário de muitos homens, omitir-se e deixar de fazer o que Deus lhe pede para fazer, deixar de ser um sacerdote, um líder, um valente, de proteger, cuidar e cultivar a sua casa e a sua família. Muitos homens se voltam só para si mesmo, para o trabalho, deixam a sua esposa, a sua família em segundo plano e se omitem do papel que Deus determinou para eles. E o pecado da mulher, se olharmos lá para o Gênesis, o homem se omitiu e a mulher foi além de onde devia. A mulher extrapolou os limites. A mulher pegou e foi até a árvore. Ela foi até a árvore do conhecimento, tomou do fruto, conversou com a serpente. Então o homem se omitiu e a mulher tomou o papel, foi adiante, foi além de onde devia. E aí os dois pecaram e os dois caíram. Que hoje os homens e mulheres possam ouvir a voz do Espírito Santo, possam buscar a Deus para edificar uma família segundo o propósito de Deus nessa terra. Amém? Quantos recebem a palavra? Amém. Os filhos, nós terminamos daí, devem obedecer e honrar os seus pais. Não apontar os pecados dos pais. Seus pais têm defeito? Claro, todos têm. Não cabe ao filho apontar o pecado dos pais. Isso é um pecado que traz maldição. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e a sua vida seja longa na terra. Ainda que eles tenham defeitos, que você dobre o seu joelho e ore por eles diante de Deus. Honre o seu pai e a sua mãe por quem eles são. Enquanto você estiver no teto deles, o filho solteiro que mora com os pais deve obediência e honra aos seus pais. Quando um dia ele tiver a sua própria casa, a sua própria família, ele não deve mais obediência, mas continuará devendo honra aos seus pais. E esse é um mandamento com promessa, que você tenha no seu coração o seu papel. O filho também, hoje em dia parece que tem filho que manda no pai e na mãe, né? Ele que decide o que vai acontecer em casa, ele que fala, olha, é isso, é aquilo, ou julga o pecado de todo mundo. Então, todas essas distorções precisam ser corrigidas. Cada um precisa ocupar o seu papel diante de Deus. O homem, a mulher, os filhos, para que você viva o plano e o propósito de Deus para a sua casa e a sua família. Quantos recebem essa palavra? Amém. Estamos só nos lembrando, hein? Só nos lembrando. Agora vamos para o próximo passo. O próximo destaque hoje é esse daqui, ó, espere pela hora certa de Jesus. Diga para quem está ao seu lado, espere a hora certa de Jesus. Maria pediu para Jesus, Jesus, acabou o vinho. Ele respondeu, mas não é chegada a minha hora. Jesus estava se referindo à cruz. O seu sangue seria derramado para a redenção de todas as famílias. Olha só. Você pode não entender o que Deus está fazendo, mas Ele tem trabalhado em teu favor. Há um tempo para tudo nessa vida. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de amadurecer, há tempo de festejar.
Primeiro, muitas vezes nós temos que crescer para dentro, para depois conquistar para fora. Por isso, querido, aprenda a esperar a hora certa de Jesus. Deus tem promessas para a sua vida, mas elas não são automáticas. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Que você se submeta a Deus e aprenda a esperar pela hora certa de Jesus, porque a hora certa de Jesus para a sua vida está chegando. O Senhor te diz nessa manhã: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Como falamos bastante da família e do matrimônio desde a semana passada, eu sei que nós temos também muitos solteiros e jovens que ficam se perguntando: mas e eu? O que eu devo fazer? Eu tenho hoje uma palavra aos solteiros. Em primeiro lugar, não há nada de errado em ser solteiro. Lembre-se que Jesus mesmo não se casou, nem Paulo, nem a maior parte dos seus discípulos, provavelmente. Em 1 Coríntios 7, a Escritura, a carta de Paulo aos Coríntios, traz algumas instruções sobre o casamento, você pode marcar aí para ler. E há alguns versos muito interessantes para as viúvas, para os solteiros. E o primeiro que nós vamos ler no capítulo 7 é o verso 8, onde ele diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que eles permaneçam como eu. Paulo está falando aqui, e ele vai algumas vezes nesse capítulo falar sobre isso. E ele recomenda, ele diz: olha, as viúvas e os solteiros, que o melhor que você permaneça como eu. Ele está se referindo a ele mesmo que era solteiro. Se você puder, permaneça solteiro, melhor para você. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele continua no verso 25 e 26. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu compartilharei com vocês. Tendo em vista as dificuldades do nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Uau! O apóstolo Paulo agora diz aos solteiros: olha, devido às dificuldades dos nossos dias, eu creio que é melhor que vocês permaneçam como estão. Uau, algo polêmico, não é? Ao mesmo tempo que nós estamos vendo a importância do matrimônio, a importância da família, há vantagens também em ser solteiro. Não há problema nenhum em ser solteiro como muitos acham. Há bênçãos também para os solteiros. Lá no verso 38 ele vai enfatizar de novo, mesmo capítulo: portanto, quem se casa com a sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor ainda. Uau! Ser solteiro é ainda... Quem deu risada? Os casados riram? Mas isso é só para os solteiros, viu? Se você ler o capítulo todo, ele está falando: cada um permaneça como está. Cada um permaneça como está. Se você está casado, permaneça como está. Se você está solteiro e pode permanecer assim, você faz algo também muito bom. Paulo deixa claro que isso não é um mandamento, é um conselho. Ele está dizendo: olha, se você não puder se controlar, que case. Mas se puder ficar como você está, você faz ainda melhor. O matrimônio é uma bênção. O que quer dizer isso? Mas ser solteiro também é. Ser solteiro tem as suas vantagens. Por quê? E lá no capítulo, se você vê o contexto, você pode ler nessa semana, porque o solteiro é livre de preocupações. Ele pode cuidar de si mesmo e pode servir ao Senhor. Quem casa vai viver para o seu cônjuge, vai encher-se de obrigações. O homem vai viver para a mulher vai viver para o homem. Portanto, querido, que você dê graças pela fase atual que você está vivendo na sua vida. Não há nada de errado em ser solteiro. Que você aproveite para crescer, para estudar, para estruturar-se financeiramente, para servir ao Senhor. Que você use a liberdade que Deus te deu para fazer coisas boas para Deus, para fazer coisas boas para você mesmo. Então, querido, que você possa ter um conceito correto de si mesmo, do propósito que Deus tem para a sua vida. Hoje você é escolhido por Deus para esse tempo. Não fique ansiando pelo dia de amanhã, por aquilo que virá. Há um tempo certo para cada coisa debaixo dos céus. Desfrute do melhor que Deus te dá hoje. Cresça
e cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Quanto aos jovens, eu tenho aqui um parênteses também para os jovens, e eu penso que principalmente os adolescentes não deveriam envolver-se em relacionamentos amorosos, porque lhes falta maturidade, e muitas vezes a junção dos hormônios com as carências emocionais acabam abrindo brechas para relacionamentos distorcidos, feridas, decepções, pecados. Muitos, numa idade tão jovem, acabam já trazendo marcas sobre a sua vida, sementes que vão lhe fazer colher fruto amargo na vida adulta. Então tomem muito cuidado. A Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. O seu coração, a sua vida emocional deve ser guardada, consagrada para Deus, para que no tempo certo você viva o melhor de Deus para a sua vida. Somente os jovens adultos, que já têm maturidade emocional, que podem vislumbrar num futuro próximo casamento, é que devem envolver-se num relacionamento amoroso. Quando você já tem uma estabilidade emocional na sua vida, você já sabe o que você quer para o seu futuro, então você pode buscar alguém para ser um parceiro seu nessa caminhada. Um namoro cristão, ele não é à toa, não é para passar o tempo. Um namoro cristão, ele é uma etapa de preparação para o noivado, e o noivado é uma etapa de preparação para o casamento. Então perceba só, alguém deve buscar um relacionamento amoroso quando ele já pode vislumbrar o matrimônio. Ele namora como uma preparação para o noivado e noiva como uma preparação para o casamento. Fora disso, é só perda de tempo, laço para a tua vida, caminho para distorções e para o pecado. Eu tenho um conselho para vocês, os jovens, os solteiros, que você aprenda a ser feliz com você mesmo. Que você faça uma aliança com Deus em primeiro lugar. Consagre as suas áreas da sua vida para Deus. Cresça emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente, financeiramente. E no tempo certo, você vai poder ter uma pessoa com os mesmos princípios que você, que Deus vai acrescentar ao teu lado para construir um caminho de sucesso. O segredo é não pensar só no hoje. Muitos só pensam no hoje. Pensa num projeto que dura toda a tua vida e depois a eternidade. Quando você se casar com alguém, você vai ficar quanto tempo casado? 30, 40, 50 anos? Não é 1, 2, 3, 4 ou 5 anos agora que vai fazer diferença. Separe o teu caminho para o Senhor. Tenha um projeto de vida. E Deus te levará a cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Servindo a Deus, crescendo, cumprindo o ministério, o teu chamado, formando uma família conforme a graça de Deus. Eu posso ensinar isso para vocês, porque eu fiz o meu pacto com Deus quando eu tinha 17, 18 anos de idade. Foi quando eu me converti de verdade, que eu fechei a porta do meu quarto, consagrei a minha vida e a minha juventude para Deus, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Conforme eu fui crescendo com Deus, cumprindo o propósito de Deus, alguns anos depois eu conheci a Alessandra na igreja, e nós começamos uma amizade, levamos ali algum tempo orando, buscando o propósito de Deus, e quando nós começamos o nosso namoro, tanto eu quanto ela já éramos adultos, já sabíamos o que nós queríamos da nossa vida. Antes de começar a namorar, a gente já tinha sinais e a certeza do propósito de Deus para as nossas vidas. Em 1 ano e meio, nós namoramos, noivamos e depois nos casamos. Eu sou grato a Deus por poder ter confiado a Deus a minha vida, a minha juventude. Eu e a Alessandra não chegamos nem perto de pecar ou de um tocar no corpo do outro quando nós éramos jovens, porque tanto eu já tinha um pacto de santidade com Deus, quanto ela também já tinha. Nós nos unimos com um propósito. Em pouco tempo estávamos casados e temos edificado uma família há mais de 20 anos. Querido, você pode escolher o teu caminho, você percebe isso? Alguns podem estar, mas lá na escola todo mundo faz isso, pastor. Lá na faculdade, isso daí é normal, eu sei. Agora, você quer seguir o exemplo do mundo? Só olha lá na frente onde que vai dar. Veja a taxa hoje das famílias de traição,
de divórcio, de falta de respeito, de infidelidade no matrimônio. E tudo isso começa quando alguém é jovem. Porque quando você é jovem, você está plantando sementes que vai colher na vida adulta. Pense nessas coisas. Veja qual exemplo você quer seguir. Você quer seguir o exemplo do mundo? Vá em frente. A colheita é opcional. Não, tem uma frase tremenda, eu vou voltar para ficar direito. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você escolhe o que você vai semear, mas o que você vai colher você não escolhe. Você simplesmente colhe. Então escolhe agora o que você vai semear, pensando bem num futuro próximo, quando a colheita virá. Muitos têm tido uma colheita amarga no seu matrimônio, na sua vida, por sementes que plantaram no passado. Há jeito para isso também, nós já vamos chegar lá. Mas se você é jovem e tem essa oportunidade, que você aproveite a oportunidade que Deus está te dando hoje, de construir um futuro debaixo da bênção e do propósito de Deus para você, amém? Amém. Muito bem. Eu tenho mais um ponto a destacar nessa manhã, a palavra de Maria aos servos: faça tudo o que Ele mandar. Faça tudo o que Jesus mandar. Diga para quem está do seu lado: faça tudo o que Jesus mandar. Você quer provar o milagre da transformação? Você quer ver a sua família transformada? Faça tudo o que Jesus mandar. Busque o conselho em Deus e na sua palavra. Siga as instruções de Jesus, querido. O mesmo que estávamos falando agora para o matrimônio ou para os solteiros. Deixe o pecado para trás. Deixe a tradição religiosa para trás. Ouça a voz de Jesus. Há um único caminho. Há um único nome pelo qual importa que sejamos salvos, que é Jesus. Muitas vezes Jesus pede para nós coisas que não fazem sentido. Muitas vezes Ele pede coisas para nós para provar o nosso coração. Muitas vezes Ele pede de nós passos de fé, ofertas, para provar o nosso coração. Aprenda a obedecer Jesus sem questionar. Jesus disse para aqueles homens: encham os tanques de purificação com água. Mas para quê? Jesus, estamos precisando é de vinho, não de água. Para que nós vamos encher mais de 500 litros de água? Não está faltando água. Jesus disse: encha os potes com água. E eles encheram e obedeceram o que Jesus falou. Depois que estavam cheios, Jesus falou para eles: agora pega e leva para o mestre de cerimônia. Oi? Eu vou levar água para o mestre de cerimônia provar? Imagina a bronca que ele podia tomar do chefe. Mas eles seguiram o conselho de Maria. Fizeram tudo o que Jesus havia determinado. Talvez vocês pensem: para que eu tenho que fazer isso? Para que eu tenho que ir à igreja? Para que eu tenho que dar uma oferta ou dar o meu dízimo? Para que eu tenho que dar esse passo? Para que eu tenho que fazer isso? Simplesmente, querido, busque ouvir a Jesus e obedeça a sua palavra. Obedeça ao próximo passo. Sabe por quê? Ele te chama para uma jornada de fé, para uma terra que você ainda não sabe qual é. Quando Jesus te chama, Ele nunca mostra o fim de tudo. Se Jesus me mostrasse onde eu estaria hoje, talvez no passado eu temeria, ia para outro lugar. Por isso Ele só mostra o próximo passo. Ele só nos dá o próximo passo. Você, por isso, tem que aprender a ser fiel, a ouvir a voz de Jesus e a obedecer sem questionar, a seguir a liderança do Espírito. Obedeça ao próximo. Quando você obedece o próximo passo, Ele te dá o outro, Ele te dá o outro e Ele te dá o outro. Portanto, aprenda a obedecer Jesus sem questionar, e Ele te guiará a uma jornada de bênção, a uma jornada de fé, a uma jornada de conquista. Que você nessa manhã, seja solteiro, seja casado, alinhe a tua vida à palavra de Deus. Busque o conselho de Jesus. Se você quer ver o milagre, a provisão e a bênção dele sobre a tua vida e a tua família. Há mais um ponto: é necessário purificar-se. Isso fala dos tanques de purificação. E Jesus vai dar uma nova interpretação, vai dar uma nova utilização para aqueles tanques. Ele faz algo extraordinário. Aqueles tanques eram para purificação.
para lavar as mãos, para os rituais dos judeus. E ele vai transformar aqueles tanques. Quando o vinho novo é gerado dentro deles, Jesus vai dar a eles uma nova utilização. Busque, querido, uma mudança genuína na tua vida, de dentro para fora. Cresça em relacionamento com Deus. Busque uma experiência transformadora com Jesus. Eu não sei se você já teve. Abandone o pecado. Deixe as obras ocultas, vergonhosas, aquilo que é feito escondido. Você sabia que nós não podemos esconder nada de Deus? Saia da religiosidade, da aparência de piedade. Você vai aos cultos, louva, ergue as suas mãos, mas não tem mudança de vida. Traz dentro de si o pecado, a imoralidade, a mentira, a morte, o adultério. Ei, no tempo de Jesus, você tinha aqueles religiosos, os fariseus, que usavam roupas bonitas, e Jesus falou para eles: vocês são como sepulcros caiados, porque vocês são enfeitados por fora, vocês têm uma aparência de religiosidade, mas dentro estão cheios de ossos, de podridão e de morte, e mais, vocês contaminam aqueles que passam por você. Será que esse é um retrato espiritual da sua vida? Você está assistindo a um culto há sei lá quanto tempo, assistindo à igreja como um assistente, mas dentro de si não há vida de Deus, não há mudança de vida, e ainda contamina os outros, faz os outros tropeçar. Uau! Maior juízo haverá sobre você do que sobre os ímpios que estão no mundo. Melhor que você fosse frio, melhor que você nunca tivesse ouvido a palavra de Deus, do que ouvir a palavra de Deus e desprezá-la, continuando a viver sem uma mudança de vida. O Senhor está nos chamando nesse tempo à purificação. Santifica a tua vida pessoal, santifica a tua família. Como tem andado a tua família, a tua casa? Como é a tua casa? É um lugar onde Deus está? É um lugar da presença de Deus? É um lugar santo? Que tipo de ídolo tem na tua casa? Que tipo de palavra tem na tua casa? O que você assiste na TV da tua casa? Onde estão postos os teus olhos? Como o marido tem tratado a mulher, como os filhos têm tratado os pais. Deuteronômio 6 nós temos lido, acho que esse ano nós já lemos umas 4, 5 vezes. Ame o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Guarde sempre no teu coração as palavras que hoje te dou. Repita-as com frequência aos teus filhos. E aqui, a partir do verso 7, tem um manual para a família. Ame o Senhor teu Deus e guarda a palavra no teu coração. Agora na tua família, repita essas palavras com frequência aos teus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e prenda-as na testa como lembrança. Escreva nos batentes das portas da tua casa e nos teus portões. Eu quero que você ponha os seus olhos aqui. Esse é um retrato da tua família. A tua família é um lugar da presença de Deus, onde a palavra é ensinada. Os pais, quantos pais tem aqui? Hoje alguns pais estavam consagrando os seus filhos. Você é um pai e uma mãe? É tua responsabilidade ensinar os teus filhos a palavra de Deus. É tua responsabilidade fazer do teu lar um lugar de oração. Quando vocês se assentarem à mesa juntos, que deem graças a Deus pelas refeições. Que façam um plano de leitura da Bíblia juntos. Que tenham um tempo, pelo menos, que seja uma refeição na semana, para compartilhar sentados à mesa, para orar um pelo outro, para reconciliar-se diante de Deus, para falar sobre o que Deus tem ensinado, sobre a sua santa palavra. Querido, é necessário que você santifique a tua casa, santifique a tua família. Cuidado com o que você permite dentro da tua casa, com a murmuração, com palavrões, palavras torpes que atraem demônios. Cuidado com os filmes que você vê na TV da tua casa.
que vão trazer violência, terror, morte? O que você tem semeado para a tua casa? Qual o ambiente espiritual da tua família? Violência, pornografia. Santifique a tua casa, purifique a tua casa, livre-se da idolatria. Não farás para ti nenhuma imagem, nem do que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem as adorarás, nem prestarás culto, porque eu sou o Senhor. Ah, pastor, sabe o que é? Eu tenho ali uma idolatria na minha casa, uma estátua, mas que era da família, eu não adoro, eu só tenho lá. A Bíblia diz, não farás. Antes de não adorar ou não cultuar, não farás, não deve nem fazer. A Escritura diz, não ponha nada abominável na tua casa, senão toda a tua casa será abominável a Deus e separada para destruição. Você não pode ter objetos dentro da tua casa que sejam portas abertas no mundo espiritual, para demônios, para perturbação. Limpe a tua casa no mundo espiritual. Separe objetos idólatras ou ligados ao pecado para destruição. Faça do teu lar um lugar onde Deus quer estar. Veja só, convidar Jesus não é só no dia do matrimônio. No dia do matrimônio é o primeiro passo, você tem que fazer isso todos os dias. Fazer da tua casa um lugar onde Jesus quer estar, onde Jesus pode estar. Há mais um passo, nós já estamos quase terminando, que é a provisão abundante em Jesus. Agora eu quero que você preste atenção ao resultado do milagre. Se você segue esses caminhos, em temor e em obediência a Deus, eu quero declarar sobre a tua vida nessa manhã, que haverá provisão abundante sobre você e sobre a tua casa. Jesus diz, olha, encham até a borda os tanques de purificação. Não é até a metade não é só um pouquinho. Quer dizer que há provisão abundante para os que têm aliança com Jesus. Cada tanque de purificação tinha entre 80 e 120 litros. Nós temos aqui entre 500 e 700 litros. E Jesus diz, encha todos os tanques até a borda, até a boca. O Senhor te diz nessa manhã, não faltará provisão sobre a tua casa. Não faltará alegria sobre a tua casa, não faltará cura, não faltará paz, não faltará bênção, porque em Cristo Jesus há provisão abundante. Aleluia! Se você crê, pode dar o seu melhor aplauso a Jesus, sim. Não fique apegado aos métodos do passado. Deus está fazendo algo novo. E Ele tem provisão sobrenatural para você e a tua casa. Amém? Há algo mais extraordinário também que podemos ver na concretização do milagre. O poder da transformação. Aleluia. Jesus vai tomar a água, algo sem sabor, insosso, e transformar no melhor vinho que alguém já bebeu. Eu quero que você ouça bem a palavra do Senhor para você que crê. Ele é Deus que muda a natureza. Ele é Deus que muda o nome. Ele é Deus que muda a história. Ele é Deus que muda o destino da tua vida. Ele pega aquele que não é nada para a glória do seu próprio nome. Ele faz do gago um profeta. Ele faz daquele que nem sabe falar um mensageiro aos reis e ao povo. Ele toma um assassino e faz dele o homem mais manso da terra. Ele pega um jovem tímido e faz dele um pregador do evangelho. Ele faz do menor o maior, um grande valente. Ele faz do último o primeiro. Aleluia! Por isso, querido, achegue-se a Jesus hoje. Creia no propósito que Ele tem para a sua vida. Receba-o. Não fique mais indiferente e distante. Entregue-se de maneira completa a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Deixe para trás a tradição religiosa, os ídolos. Deixe para trás a mentira.
Aproxime-se de Cristo e relacione-se com Ele, com sinceridade, humildade, compromisso, fidelidade. Leve a Ele as suas petições, obedeça a sua palavra, faça o que Ele mandar, e a provisão abundante virá sobre a tua vida, e o milagre de Deus te alcançará. O Senhor ainda tem mais um destaque, já no finalzinho da palavra, que é: o melhor ainda está por vir. Você crê nisso? Você pode declarar sobre a sua vida: o melhor ainda está por vir. Eu tenho uma novidade para você nessa manhã: com Jesus, o melhor sempre estará na tua frente. Não olhe para trás, quem vive de passado é museu. Não fique pensando que o melhor já passou. Não importa se você é solteiro, se você é casado, uma viúva, se você é pai de crianças ou pai de adultos. Cresça em relacionamento com Jesus e Ele surpreenderá o teu coração. Com Jesus o melhor sempre estará à minha frente. E Ele te diz nessa manhã: Ele não acabou com você. Enquanto você está nesse mundo, é porque Ele ainda tem um propósito para a sua vida. Busque nele e Ele te mostrará qual é. Aleluia. Jesus é quem dá sentido à tua vida. Ele é quem muda a tua história. Você está vivendo de maneira insossa. Minha vida não tem graça, minha vida não tem sentido. Sabe por quê? Porque você está afastado do plano que Deus tem para você. Jesus é Deus que te dá uma vida plena. Jesus é Deus que dá sentido à tua vida. Aleluia, que tem um propósito eterno para você. É dele que vem o verdadeiro sabor. Algo que você nunca provou. Não é desse mundo. O verdadeiro propósito, a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido da tua vida não vem do vinho do mundo, mas vem do Espírito Santo de Deus para o teu coração, para a tua vida, do plano que Ele tem para você. Você sabe, querido, que nos últimos anos eu vi testemunhos tremendos de muitas pessoas que se casaram depois dos seus 50 anos e têm provado de grande alegria. Nós temos visto testemunhos tremendos de mulheres que viveram num relacionamento abusivo e Deus lhes deu uma nova oportunidade, lhes deu a oportunidade de edificar um novo matrimônio e hoje têm vivido paz, alegria e a bênção de Deus. Eu ouvi um testemunho há algumas semanas, inclusive de uma mulher já depois dos 50 anos, que vai gerar um filho inesperado de uma promessa de Deus. Sabe, querido, não há nada impossível para Deus. Ele não acabou com você. Nenhum pecado do passado determina quem você é. O fracasso que você viveu no passado não vai determinar o teu futuro. Até mesmo que você tenha passado por uma situação difícil, que marcou a tua vida, uma traição ou um divórcio, o Senhor te diz nessa manhã: não é o fim para você. O melhor de Deus ainda está à tua frente. O melhor de Deus ainda virá. Busque a Jesus e Ele te guiará, Ele surpreenderá o teu coração. Quando eles pensaram, não tem mais jeito, o vinho acabou, agora a vergonha vai vir sobre a nossa família. Acabar o vinho, para aquela cultura, para aquela época, falamos semana passada, era uma vergonha muito grande. Aquela família ia ficar marcada para sempre. Mas então, quando eles acharam que não tinha mais jeito, que a vergonha, a humilhação já estava posta, Jesus realiza um milagre extraordinário e dá a eles o melhor vinho que eles já tinham provado nas suas vidas. O mestre de cerimônia, quando prova, diz: de onde veio esse vinho? Geralmente o vinho de baixa qualidade vem para depois, mas vocês guardaram o melhor vinho agora. E essa é a palavra de Jesus para você:
Ele surpreenderá o teu coração com os dias que virão. Você se alegrará. Você terá a bênção dobrada que já teve um dia. Busque a sua satisfação no Senhor. Ele surpreenderá o teu coração. Sabe qual que é o teu problema? Confiar nos homens, colocar a tua esperança nos homens. E quando nós fazemos isso, acabamos nos cansando, nos frustrando. Coloca a tua esperança no Senhor e Ele surpreenderá o teu coração. Aleluia! O melhor de Deus ainda está por vir. Eu quero ir agora para o resultado. E com isso, esses últimos pontos, na verdade, já estão fazendo a nossa conclusão. O resultado de uma vida ou de uma família transformada está lá no último versículo que lemos. A glória de Jesus é manifesta, e outros verão e crerão em Jesus. Quando Jesus realizou esse milagre, os seus discípulos creram nele, a sua glória foi manifesta e os seus discípulos creram nele. Quando uma vida é transformada, quando uma família é transformada, a glória de Jesus é manifesta e outros verão e crerão através do testemunho e do milagre que Deus fará na tua vida. Aleluia, você crê nisso? Esse é o propósito de Deus para você. Esse é o propósito de Deus para a tua família. A glória de Jesus se manifestará e a tua vida e a tua família será um sinal, será um testemunho da glória de Deus nessa terra. Você crê nisso de todo o coração? Aleluia! Perceba que há um caminho a seguir. O Espírito Santo está falando conosco há 2 semanas no mesmo tema. Valorize a tua família, o teu matrimônio. Convide Jesus a todas as áreas da sua vida. Faça dele o teu parceiro. Enfrente as situações adversas com fé. Quando a adversidade vier, busque a ajuda de Jesus. Coloque a tua casa em ordem. Deus em primeiro lugar. E cada um no papel determinado. Pai, mãe, filhos. Espere pela hora certa de Jesus. Faça tudo o que Ele mandar. Santifique a tua casa e a tua família. E o Senhor te diz, haverá provisão abundante. Um milagre te alcançará, haverá transformação, a esperança será restaurada e o melhor de Deus virá sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. A glória de Deus se manifestará e ainda outros olharão para o que Deus fez na tua vida e crerão que Jesus Cristo é o Senhor.